eu tenho falado que a regra de descartes será o motivo da maioria das revisões após a reforma da Previdência. Eu tenho falado muito isso desde a época da promulgação da Emenda Constitucional 103 da reforma da Previdência, que isso aí já fazem 4 anos, né? 4 anos. Já estamos no dia 18 hoje, acabou de passar 4 anos aí da reforma da Previdência. Eu venho falando sobre essas regras de descartes. Se você conseguir dominar essa regra de descartes, você consegue verificar se o seu cliente tem ou não direito. Preste atenção nessa regra de descartes que eu vou demonstrar para vocês. E na aula de revisões eu vou demonstrar algumas revisões que a gente pode utilizar essa regra de descartes. Na aula de planejamento a gente vai demonstrar para vocês como utilizar a regra de descartes. Na aula de cálculo da aposentadoria por tempo de contribuição, por idade, a gente vai utilizar isso. A aposentadoria especial a gente também vai utilizar essa regra de descartes. Então preste atenção, aqui faz todo sentido e a gente consegue verificar uma eventual diferença através dessa regra de descartes, tá bom? Vamos lá, deixa eu ensinar aqui vocês, vou demonstrar aqui para vocês, deixa eu só mudar uma coisinha aqui, pronto, pronto, agora sim. Eu vou ensinar vocês aqui a utilizar essa regrinha aqui, ó, estão vendo? Essa regrinha aqui, regra de descartes. Perceba que aqui já está, por exemplo, como sem descarte, tá? Começou assim sem descarte. E a gente vai trabalhar um pouquinho aqui. Vamos colocar a data de hoje. Hoje é dia 18 de 11 de 2023. Tá bom? 18 de 11 de 2023. Essa pessoa aqui teria 56 anos. E vou colocar aqui a regra pós-reforma, tá? Só para lembrar vocês, nós temos um dispositivo que trata sobre uma regra de descartes. E a gente vai ver essa regra de descartes antes e depois da reforma. Como ficou antes e como ficou depois da reforma. Depois da reforma, nós temos o artigo 26, parágrafo 6º, que fala que você pode descartar o tempo de contribuição que efetivamente excedeu o tempo mínimo exigido. Só que esse tempo de contribuição você não pode utilizar para mais nada. Antes da reforma, você poderia descartar 20% dos menores salários de contribuição, porém mantinha ali o tempo de contribuição, não descartava o tempo de contribuição. Vamos trabalhar aqui primeiro, vamos fazer esse cálculo aqui sem descartes, tá? Primeiro botão que eu tenho aqui, sem descartes, funciona assim. Sem descartes, data do cálculo é hoje, tá? Fiz o cálculo, percebam que eu tenho 175 salários de contribuição e utilizei 175 aqui, ó, salários de contribuição, ou seja, eu somei 175 salários de contribuição e dividi por 175, simplesmente isso. E nós chegamos, ó, pode ver aqui, salários de contribuição, nós não temos informações nenhuma aqui de salário desconsiderado, alguma coisa assim, ó. Foram todos considerados. Nós utilizamos todos, somamos todos e chegamos a esse valor aí com todos, sem nenhum descarte. Nós temos também aquela regrinha do divisor mínimo, que a gente vai tratar mais para frente também, que ele aplica aqui, mas por enquanto a gente não vai falar, tá? Só vai falar depois em alguma aula sobre divisor mínimo. Essa regra é a regra que nós não fazemos descartes nenhum. Então deixei lá no botãozinho sem descarte, não tem descarte nenhum, ok? Então nesse caso aqui, ó, eu tenho 32 anos, 11 meses e 8 dias na data atual de tempo de contribuição. Nesse caso, eu não apliquei descartes. Vou voltar, tá? Ainda está aqui como auxílio por incapacidade temporária, eu posso até alterar aqui, vou colocar, por exemplo, vou colocar até como aposentadoria, vou colocar aposentadoria por idade, tá? Coloquei como aposentadoria por idade. Eu vou aumentar a idade dessa pessoa aqui, ó, só para chegar aos 62 anos, tá bom? Ó, 18 de 11 de 61, é isso? Deixa eu ver se chega. 62, perfeito. Chegamos ali a 62 anos de idade. Gênero, vou colocar aqui feminino, tá bom? Coloquei gênero feminino. Não vou utilizar salário de contribuição anterior a julho de 94, que é um cálculo após a reforma. Aposentadoria por idade, sem pedágio. Pedágio só aplica na aposentadoria por tempo de contribuição. E coloquei aqui sem descartes por enquanto. Agora eu estou fazendo um cálculo da aposentadoria por idade. E o cálculo da aposentadoria por idade, eu posso verificar aqui, ó, puxar essa informação e fazer os descartes que eu quiser. No caso da aposentadoria por idade, eu faço aqui, ó, de 15 anos, tá bom? Então eu fiz os descartes de 15 anos. Nesse caso, o que o cálculo está falando para mim? Só antes de fazer os descartes, vou demonstrar para vocês, ó, sem descartes, tá? Cálculo da RMI, o valor aqui está dando R$ 3.093,75. Vou voltar
e vou fazer os descartes mantendo apenas 15 anos de tempo de contribuição, tudo bem? Então mantive apenas 15 anos de tempo de contribuição, vou lá no cálculo da RMI e aumentou para 4.157,24. O que acontece, pessoal? Por vezes o INSS não descarta algum tempo, às vezes ele faz o cálculo da RMI e não descarta algum tempo, porque aquele tempo é período de carência, e outro período também, tem um outro período que não foi contado para carência. E aí o que ele faz? Quando o período não está sendo contado para a carência, ele mantém esse tempo de contribuição ali dentro desse período e não descarta os salários de contribuição. Tem até uma tese revisional com relação a isso. E como que eu vou fazer? Por exemplo, teve um caso nosso, que o nosso cliente ele tinha mais de 30 anos de tempo de contribuição, realizaram os descartes, a gente imaginou que ia ficar em torno de 15 anos, e teve lá tempo de contribuição dele em torno de 17 anos e pouco. Tá? 17 anos, acho que 2 meses e alguns dias. Vamos fazer essa conta aqui. Por que aconteceu isso? Porque o INSS não descartou o período que não estava sendo contado para a carência, reduzindo o valor do benefício do nosso cliente. Então, por exemplo, nesse caso aqui deu 4.157,24, ok? E agora nós voltaremos aqui e a gente vai... antes a gente vai verificar aqui no botão descartes, tá? Vamos aqui no botão descartes, olha só. Nosso cliente tinha 32 anos, 11 meses e 8 dias. A gente começou a descartar lá até 15 anos, tá? Foi descartando e manteve aqui, ó, 27 anos, 5 meses e 4 dias. Foi exatamente 108 salários de contribuição mantidos para todos os efeitos aqui, em razão do divisor mínimo, tá? Então foi aplicado o divisor mínimo nesse caso e manteve 27 anos, 5 meses e 4 dias. Foi mantido o divisor mínimo. Não descartou até 15 anos, simplesmente manteve o descarte até o divisor mínimo. Por isso que chegou nesse valor aqui, ó, 4.157,24, tá bom? Agora a gente vai fazer, por exemplo, um descarte manual. Então tá dando ali 27 anos e pouco. Vamos manter aqui, ó, 28 anos e 4 dias, tá? A gente vai manter ali 28 anos e 4 dias. Deixa eu voltar aqui. A gente pode vir aqui em descartes, tá? Descarte manual, aí a gente vai novamente em descartes, 28 anos, 0 meses e 4 dias. Tá? A gente está contando aqui como se o INSS tivesse algum período ali que o INSS não reconheceu como período de carência, tá? Que é bem questionável isso. E aqui ele mantém 28 anos e 4 meses. A gente replicou o cálculo que o INSS fez, tá? 28 anos, 4 dias. E nós tivemos a RMI menor, porque os descartes foram menores, nós tivemos menos descartes. Por isso que nós tivemos a RMI menor, tá bom? Que mais? Vamos voltar lá para vocês verem os descartes até os 15 anos ali. Vamos voltar aqui e eu coloquei uma data do dia 18 do 11 de 2023. Eu vou colocar agora a data aqui, ó, do dia 4 do 5 de 2022, que foi um dia antes da promulgação do novo mínimo divisor, tá? E vou colocar aqui também que essa pessoa nasceu alguns dias antes, só para dar os 62 anos ali de idade, tá? 62 anos de idade aí daria em 1960, né? Agora eu vou tirar o descarte manual só para vocês verem, eu vou manter os 15 anos, tudo bem? E agora lá nos nossos descartes ele vai manter 15 anos de tempo de contribuição ou ao menos um salário de contribuição, que a gente fala que é o cálculo da contribuição única. Vamos lá nos descartes. Eu tenho que apagar esse descarte manual, tá bom? Senão ele dá um erro no nosso cálculo. Apaguei os descartes manual e a gente vai descendo aqui, ó. Começou com 32 anos, 11 meses e 8 dias. A gente vai baixando aqui. Verificar até quando ele vai, qual que é o tempo. Olha só, permaneceu com 19 anos, 3 meses e 27 dias. Por quê? Porque manteve apenas um salário de contribuição. Esse foi o descarte maior. E a gente tem que entender também com relação a isso. Só subir um pouquinho aqui para vocês entenderem. Ó. Com relação a isso, nós tivemos o melhor salário de contribuição, foi um único salário de contribuição. Tá? Esse salário de contribuição aqui, nós tivemos o último descarte, tá? O último descarte foi esse. O último salário de contribuição foi 7.405,70, tá bom? Que foi o único utilizado, 7.405,70. Aplicou-se o coeficiente de cálculo de 68% e chegou a RMI de 5.035,87. Porém, pessoal, a melhor RMI é essa aqui, ó, proveniente do último descarte, seria novembro de 2021,
esse valor de 6.828,45. E aqui fez a média de 10 salários de contribuição. Fez a média de 10 salários de contribuição, estão vendo? Ó? Tivemos esse total, fizemos a média de 10 salários de contribuição, chegamos ao valor da média de 7.194,95. Aplicou-se o coeficiente de cálculo referente ao tempo de contribuição de 20 anos para a mulher, 70%, e chegamos aqui ao valor de 5.036,46 a título de aposentadoria por idade, tá? Percebam que se eu colocar no dia seguinte, que essa pessoa aposentou no dia seguinte, olha como muda, ó, RMI, vamos lá, 5.036,46, tá bom? Agora eu vó colocar aqui, ó, no dia seguinte, inclusive deixa eu só chamar a atenção de vocês para isso, ó, eu estou com 166 salários de contribuição, porém foram 10 só utilizados. Agora eu vou voltar e vou verificar isso, como esse cálculo ficaria no dia seguinte, após a promulgação da lei que determinou a aplicação do divisor mínimo de 108 meses. Vamos voltar lá, aqui ó, caiu ali quase R$2.000, tá? 3.695. Por quê? Porque agora nós temos o divisor mínimo 108. E antes era 10, eram 10. Mudou a lei, divisor mínimo 108. Se a gente for lá nos descartes, opa, tá aqui ó, lá nos descartes, a gente for verificar aqui, olha o que aconteceu. Manteve 108 também. Então qual é a melhor RMI nesse caso? O último descarte, que teve o valor da renda mensal inicial ali de 3.695,68, tá, pessoal? Deixa eu voltar aqui. E aqui nós temos outros descartes e funciona exatamente da mesma forma. Você verifica ali, você aplica o descarte e verifica se está tudo ok, se está tudo correto. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui de um direito adquirido, tá? Então vamos fazer um cálculo aqui vamos fazer um cálculo, por exemplo, fazer cálculo do pedágio de 50%. Cálculo do pedágio de 50%, tá? Lembrando, né, a gente só está utilizando aqui, mostrando para vocês como acontece, como que funcionam os descartes. Essas aulas dos benefícios de cada cálculo de benefício vocês terão. Lembrando que é só um teste, por isso que vocês têm que assistir as outras aulas para aprender tudo isso, tá bom? Então vamos lá, eu vou fazer o cálculo aqui do pedágio de 50%. Aposentadoria por tempo de contribuição, feminino. Eu vou utilizar pedágio de 50%, ok? A princípio, o que eu vou fazer? Por enquanto eu vou colocar aqui sem descarte. Coloquei sem descarte. Estou fazendo o cálculo do pedágio de 50%. O que ele vai fazer aqui para mim? Quando eu coloco essas informações do pedágio de 50%, ele vai me dizer o que falta para implementar o tempo de contribuição, ou se eu já cheguei naquele tempo de contribuição para a aposentadoria. Então veja, lá no cálculo da RMI, ele fala o que para mim? Ele já me dá informação. Ele fala assim, olha, você tem 32 anos, 11 meses e 8 dias e você precisa 30 anos, 1 mês e 5 dias para atingir o direito ao pedágio de 50%. Se eu tenho essa informação, o que eu faço? Olha, eu fiz o cálculo a princípio sem descartes. Ok, agora eu vou fazer o cálculo com descartes. E o que eu vou utilizar? Descarte manual. E eu vou colocar 30 anos, 1 mês e 5 dias lá no descarte manual. E veja, o valor é R$ 2.882,41. Veja que geralmente não altera muito, porque são poucos descartes, porém altera alguma coisa assim. Ó, 30 anos, 1 mês e 5 dias, a gente tem que gravar essa informação. Volto lá na regra dos descartes. Ao invés de eu colocar, por exemplo, 35 anos, não. Eu preciso, ou 30 anos, não. Eu tenho que colocar o quê? Descarte manual. 30 anos, 1 mês e 5 dias. Opa, aqui. 30 anos, 1 mês e 5 dias. Ele vai fazendo toda a conta para nós. E aqui ele disse que a gente pode descartar 34 salários de contribuição. Vamos descer aqui só para vocês verem. 32 anos, 11 meses e 8 dias é o tempo que eu tenho hoje. E descendo aqui a gente verifica o quê? Que com 30 anos, 1 mês e 10 dias, que é o limite, eu não posso descartar mais. Se eu descartar mais, estará abaixo do tempo que eu coloquei lá no descarte manual. Ele teria uma RMI de 3.236,34. E por vezes o INSS não aplica esse descarte. Dá uma olhada, em muitos casos o INSS não aplica e caberia nessa situação uma revisão. Perceberam? Então de 2.882, se não me engano, em 41, foi para 3.236,34. Vamos voltar aqui no cálculo da RMI.
já repassou para cá, 3.236,34. Tudo bem? Perceberam? Então esse é um descarte manual. E lembrando que aqui nós temos o fator previdenciário também, tá? Então nesse caso do pedágio de 50%, nós temos o fator previdenciário e além de, nesse caso, geralmente diminui o coeficiente de cálculo, não é isso? Nesse caso aqui vai diminuir o quê? O fator previdenciário. Veja bem, ó, o primeiro fator previdenciário é 0,9639. E como nós estamos jogando fora esse tempo de contribuição, ou seja, a gente está descartando, jogando no lixo esse tempo de contribuição, ele vai reduzindo aqui o fator previdenciário. Mas mesmo sendo o menor fator previdenciário dentre as possibilidades de descarte, nós temos a melhor RMI. Por quê? Porque a média dos salários de contribuição é melhor aqui nesse cálculo após os descartes e manteve 30 anos, 1 mês e 10 dias. Combinado? Ah, uma outra regra, deixa eu só demonstrar isso aqui para vocês, eu tenho que demonstrar isso para vocês. Eu vou pegar um período aqui de 2019, olha que interessante. Deixa eu voltar aqui. Período aqui de 2000, eu vou colocar um período aqui de... Vou pegar esse período aqui de 2005, tá bom? Ó, 2005, eu vou colocar como atividade, não sei se tem esse descarte lá ou não, preciso até verificar. Se não tiver, depois a gente volta aqui e refaz. Então, por exemplo, eu tenho um período aqui ó, de 2005, 6 e 7 de 2005. Não sei se está sendo... Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer assim para ficar do jeito certo, que eu vi que tem 2019, tá? O que a gente vai fazer? Eu não posso contar atividade especial após a data da reforma. Isso todos sabem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, esse último período eu vou dividir em 2. Então, eu vou colocar antes e depois da reforma, tá bom? Eu vou fazer assim, ó. Antes e depois da reforma, 12/11 de 2019. Então, é o mesmo período, tá? É esse período de agrupato de contratantes. Então, é o mesmo período, de 2005 até 2022. Mas eu dividi em 2 para quê? Porque eu quero contar tempo especial. Eu vou pegar esse período aqui e contar tempo especial. Tá vendo? Aumentou o tempo de contribuição. Aqui, ó, simplesmente aumentou o nosso tempo de contribuição. Vejam, 36 anos, 7 meses e 11 dias, tá bom? Aumentou o tempo de contribuição. Só para vocês verem aqui, ó, 36 anos, 7 meses e 11 dias. Vou voltar aqui. Mudou totalmente o nosso cálculo, tá? Nosso descarte manual. O que eu vou fazer? Novamente eu faço o cálculo do pedágio de 50%. Vou chegar aqui, ó, cálculo da RMI. E ele fala o que para mim? Que nesse caso eu já poderia descartar aqui 30 anos. Então é o tempo que de 30 anos para cima eu posso descartar. Tá vendo por quê? Porque lá na data da reforma eu já tinha mais de 30 anos. Vejam, eu já tinha mais de 30 anos. Então vamos fazer exatamente assim. Olha só, ele até coloca aqui o tempo ali que eu contribuía mais. Contribuir ali 3 anos, 5 meses, 23 dias a mais, tá? Nesse caso, eu volto aqui nos descartes. Eu posso colocar descarte manual 30 anos, ou eu posso colocar diretamente aqui, ó, 30 anos, tá? Eu posso colocar o descarte, quando eu coloco o descarte manual, eu posso colocar aquele tempo lá em cima. Mas se eu colocar simplesmente 30 anos nessa hipótese, que eu já verifiquei, que lá na data da reforma ele já tinha o tempo suficiente, eu posso colocar 30 anos aqui, vir aqui em descartes manual, descartes, né? E eu posso até apagar esse descarte manual, tá bom? E olha que interessante, quando eu realizo os descartes de tempo especial, ele coloca aqui, ó, desconto de atividade especial, tem a informação aqui, tá? E os períodos que são de tempo especial, ele vem com um asterisco aqui na frente, ó. Ele tem um asterisco informando que é atividade que eu estou descartando atividade especial. Por quê? Porque eu descarto, pessoal, eu descarto 40% também. Eu descarto, além do descarte dos 30 dias, por exemplo, do mês, eu descarto mais 40%, porque eu estou descartando o tempo especial, perceberam? Então, esses períodos aqui que tem um asterisco na frente, é descarte de tempo especial. E já que aumentou o tempo por exemplo, nesse caso aqui, com 20% de aumento, então nós temos que realizar o descarte exatamente dessa forma aí, para que seja realizado corretamente a regra dos descartes, tá bom? Ó, nós temos um último aqui ainda, e aí nós chegamos aqui até o divisor mínimo, ó, 108, tá bom? Nós chegamos aqui novamente até aquela ideia que a gente conversou sobre o divisor mínimo 108, por isso que nós não conseguimos descartar até 30 anos, tá? Só que se eu alterar a data, vamos lá alterar a data. Vamos alterar a data aqui, ó, para um dia antes, tá? Um dia antes. Mudou. A gente consegue descartar até 30 anos de tempo de contribuição. 30 anos e 19 dias. Não posso descartar mais um, por quê? Porque vai ser menor
que 30 anos. E cheguei ao valor de 4.355,41. Aqui, ó. Aqui agora está aparecendo para vocês. 4.355,41. Aí o pessoal vai perguntar assim para mim. Elielton, por que aumenta tanto quando você coloca tempo especial? É simples, pessoal. Aumenta porque aumenta o tempo de contribuição. Aumentou o tempo de contribuição, o que vai acontecer? Logicamente vai aumentar o valor da RMI. É simplesmente isso, é dessa forma que acontece. Bom, já falamos sobre os descartes, depois a gente vai tratar desses descartes em cada regra de cálculo, ali mais para frente, quando nós estivermos tratando sobre regras de concessão dos benefícios, e aí a gente vai trocando ideia sobre cada cálculo. Daí a importância de você não simplesmente assistir essas aulas de utilização da planilha. Eu só estou ensinando você a utilizar a planilha, não estou ensinando você a fazer o cálculo específico. E esse é o erro. Quem vir assistir apenas essa aula de utilização da planilha vai errar bastante. Então tome cuidado, tá? Tome muito cuidado. Então, por isso que a gente vai falar sobre esse tema em várias partes da nossa comunidade. E fique atento com relação a cada cálculo, porque é muito conteúdo e se você quiser se tornar um expert aí na área de cálculos previdenciários, você tem que assistir todas as aulas, tem que treinar e depois pegar algum caso de algum amigo, algum conhecido, começar a fazer o cálculo ali e tentar verificar da entrada no benefício, tentar verificar se chegou próximo, se bateu os cálculos seu com o INSS. E se estiver algum erro, se você não conseguir resolver alguma situação, nós temos o nosso suporte humanizado. Você pode entrar em contato com a gente que resolve tudo isso aí para você, tudo que você precisar. Combinado? Abraço, até a próxima aula.